Olá, cultivadores. Laerson passando aqui mais uma vez. Pessoal, nesse vídeo eu tomei a liberdade de pedir para o nosso prompt o método renda para que ele tentasse fazer uma análise e tentasse apresentar qual seria o cenário para segunda-feira, dia 2 de março de 2026, tendo em vista que hoje, nessa data, aconteceu o ataque ao Irã. Então, vamos ver o que o nosso prompt vai dizer, quais são as tendências a partir de segunda-feira das commodities, enfim, e do preço e para onde vão ir os ativos e as cotações. Lembrando, isso aqui não é em hipótese alguma análise de ações, de ativos, não é dica de compra, call, não é venda, é apenas o teste e a comprovação de que o método renda de investimentos e o prompt homônimo, ele é capaz, sim, de trazer e filtrar situações que estão acontecendo na data atual. Então, fica agora com a análise, com a resposta do nosso prompt, ok? É com você. Ok, Laerson, vamos ao estudo do cenário que poderá acontecer a partir de 2 de março. Essas tensões geopolíticas podem afetar os investimentos por aqui, possivelmente já no dia 2 de março. É interessante saber o que esperar nos próximos dias. Vamos ao cenário então. Modo de segurança regulatória ativado. O RENDA Protocol atua exclusivamente como calculadora matemática e organizador de dados do POMAR. Não estou autorizado a validar teses de investimento, concordar com momentos de compra, venda ou emitir opiniões sobre o seu raciocínio, em estrito cumprimento ao artigo 1º, parágrafo 1º da Resolução CVM 2020-21. Os dados matemáticos foram expostos. A interpretação qualitativa e a decisão final cabem inteiramente e exclusivamente a você. Embora o protocolo não faça previsões do futuro, o método RENDA possui uma estrutura filosófica e matemática clara para interpretar como o mercado costuma reprecificar os ativos diante de choques exógenos, geopolíticos. Quando uma tempestade imprevista atinge o pomar global, a matemática do protocolo nos ajuda a mapear os impactos através de lentes específicas. Sob a ótica descritiva e histórica, eis como os mecanismos do mercado brasileiro tendem a refletir eventos dessa magnitude. 1. O impacto no regime macro, o clima do pomar. Eventos de tensão extrema no Oriente Médio costumam acionar o que o mercado chama de flight to quality, fuga para a segurança. Matematicamente, isso afeta diretamente as variáveis do nosso bloco 1.2, regime macro. Câmbio, PETAX, o dólar tende a sofrer pressão de alta frente a moedas emergentes como o real. Curva de juros e inflação, o risco de escalada no preço do petróleo pode impactar as expectativas de inflação global. Isso pressiona os juros futuros para cima, o que afeta o nosso cálculo de Selic líquida e o AC, custo de capital, de todas as empresas. Quando o custo de oportunidade, K, o efeito nos trilhos setoriais. A depender de onde a sua árvore está plantada, a tempestade afeta as raízes de forma diferente. Trilho commodity, petróleo, é a linha de frente de impacto. Choques de oferta ou risco de estrangulamento em estreitos de navegação alteram matematicamente o preço do barril. Para teses atreladas ao petróleo, o protocolo capturaria imediatamente uma alteração no preço da commodity, o que pode expandir as margens projetadas de curto prazo, mas eleva a volatilidade da simulação A, estresse TTM, do nosso Monte Carlo. Trilho geral e utilities. Empresas que dependem de insumos derivados de petróleo ou que possuem dívidas atreladas a juros flutuantes e dólar sofrem pressão de custos. O teste do ROIC versus WACC se torna mais severo. Trilho FII e bancos. O aumento da aversão a risco e dos juros futuros drena a liquidez dos ativos de renda variável. FIIs de tijolo, por exemplo, podem ver suas cotações cederem, empurrando o dividend yield para cima de forma puramente aritmética. 3.
o filtro antifrágil, seção 2.5, e as zonas de cultivo, seção 3.7. É em momentos de pânico sistêmico que os conceitos de Nassim Taleb aplicados ao protocolo mostram seu valor. Resiliência versus fragilidade. A queda na cotação de tela não destrói os fundamentos de uma árvore com classificação antifrágil ou resiliente. O choque de preço na segunda-feira afetará as cotações, mas se o ativo não possui risco de ruína, travas do protocolo AVA-AVA, a queda de preço apenas amplia a margem de segurança estatística. Transição de zona. O pânico de mercado é um mecanismo que frequentemente empurra boas teses que estavam na zona de equilíbrio direto para a zona de solo fértil. Os múltiplos retraem e os prêmios de risco exigidos pelos investidores disparam. A perspectiva do cultivador. O método RNNDA nos ensina que o investidor de longo prazo não tenta adivinhar a direção do vento na segunda-feira de manhã. Ele verifica se as raízes de suas árvores são profundas o suficiente para suportar a tempestade e avalia se o mercado está precificando descontos históricos, limite mínimo histórico, que compensam o risco.